Por exemplo, um Pablo Marçal dentro de uma igreja, ele incomoda. Olha, todo mundo sabe que Pablo Marçal não é pastor, ele não faz parte de nenhuma instituição religiosa, mas Pablo Marçal tem um modus operandi que faz parte aí do seu ministério, vamos dizer assim, onde ele prega, onde ele batiza, onde ele dá conselhos que são como conselhos pastorais. E isso tem causado a revolta de muitos líderes religiosos. Recentemente, houve inclusive uma polêmica onde envolveu tanto o Pablo Marçal, pastor Silas Malafaia, e a Graciane Barbosa, aonde depois de supostamente a Graciane Barbosa ter ficado muito chateada de ter sido exposta em uma das igrejas do pastor Silas Malafaia, logo depois de alguns dias ela acabou se batizando nas águas com Pablo Marçal, que não é pastor. Com isso acabou gerando muita crítica na internet, e a indagação de muitos é: Pablo Marçal tem autoridade para poder batizar alguém? O pastor Carlos Cardoso esteve no podcast Eu Acredito Podcast com o apresentador Fábio. Foi colocado isso na mesa e você vai ver a resposta do pastor Carlos Cardoso agora. Antes, eu gostaria de pedir para você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Porque as pessoas que entraram ali naquele ciclo do Marçal ali, elas não conseguem ser controladas por um sistema religioso. A partir do momento que a tua mente ela expande, ela não volta mais. É por isso que tem muitos camaradas bons que não cabem mais dentro do sistema religioso. Que ele não se enquadra mais, porque ele vai incomodar, você tá entendendo? Por exemplo, um Pablo Marçal dentro de uma igreja, ele incomoda. É. Sim ou não? Verdade. Por quê? Porque ele cresceu tanto que ele não se enquadra dentro daquele sistema. Então, assim, a fala foi a seguinte: se uma pessoa daquela ali que foi batizada permanecer firme e for pro céu, valeu a pena o trabalho que ele fez. O problema Porque é que os pastores... quem salvou não fui ele. Quem salva não é ele. Quem salva é Jesus. Só que a minha fala da vez passada, e eu volto a falar, o que a religião não consegue controlar, ela destrói. A gente quer controlar. A religião quer controlar. Então a gente tem um modelo. Aí o Eliseu Rodrigues foi lá. Mas que não tem como comparar ele a João Batista. Nós não podíamos comparar ele a Filipe. Vocês não podem comparar. Olha quem era Filipe, olha quem era João Batista, que prega arrependimento e tal. Agora, pega o programa do Pablo Marçal, é uma renúncia total. Se você for ver o lado coach do negócio, é que a palavra coach foi banalizada no Brasil. A gente banaliza, só que a programação mental, gestão emocional, cara, é uma renúncia total do modelo. O negar a si mesmo, aí esse ensinamento de negar a si mesmo. Não, você quer mudar de vida, você tem que mudar teu comportamento. E mudar comportamento, quem quer? Poucos. Você tá entendendo? E quem tá do lado dele é porque quer uma mudança. E se Cristo entra nessa história, pode haver uma revolução na vida da pessoa. E, acima de tudo, a salvação da... Você está entendendo? Sim. É que as pessoas acham que Cristo está dentro de uma caixa, né? Dentro de uma bolha. Mas isso aí entra dentro de um assunto, pastor. Qualquer um pode batizar ou é só a figura do sacerdote? Porque essa é a discussão. Existem pastores dizendo que só o sacerdote, aquele que pastoreia uma igreja, aquele que está à frente de um rebanho, que pode batizar. Aí você pega alguns falar, Pablo Marçal não é pastor e quer se batizar. Qualquer um pode batizar? Aonde está escrito na Bíblia que só pastor pode batizar? Não tem. Não tem, biblicamente, não tem. Eu não sei qual é a briga dos caras. Que se criou um modelo religioso, um padrão religioso para o batismo. É que as pessoas falam que Pablo Marçal não é crente. Mas aí, eu conheço a alma do cara. Aí entra uma questão. É aquilo que eu conheço muitos empresários hoje que não conseguem mais congregar. A questão é a expansão da mente. Não é que ele continua sendo humilde, continua. Só que quando ele vê o que a gente está falando aqui, como um empresário, como um pensador, como uma pessoa que está lá na frente, com a mente aberta, e ele vê o que o altar está oferecendo, que é manipulação e controle, ele não vai se submeter àquilo dali. Tô errado ou tô certo? Tá certo. São muitas regras, às vezes, totalmente antibíblicas, né? Sim. E aí, a regra tem que haver também, porém... Não, e aí entra a questão. Onde está o pecado do povo?
A minha igreja não pode cortar cabelo. Na minha igreja só pode usar véu. O pecado está em desobedecer. Se você está ali, se você se enquadrou ali naquele sistema, não adianta você ficar batendo contra de dentro do sistema. Ou você se... Não, estou aqui pronto. Vou servir a Cristo. É um bom lugar. Maravilhoso. Agora, se você não se cala, não entra mais na sua cabeça que dali, você precisa pedir a Deus para te direcionar a um lugar que você vai ser alimentado, edificado e crescer. Então eu digo assim, qual é o papel da igreja? Não é manter um monte de gente presa nas quatro paredes. O papel da igreja é fazer discípulo. Então por que Pablo Marçal tem força? Porque ele tem um monte, não é, aí vamos colocar bem entre aspas, de discípulo, que compraram a mentalidade dele. Na verdade ele tem até um quartel, o QG, ele chama, parece que de QG, que é como se fosse grupos de célula ao redor do Brasil. No mundo todo. São milhares de pessoas que ele acaba, de alguma forma, influenciando, discipulando esse povo aí. E aí? É complicado, sim. Você tá entendendo? Então, assim, não, mas o cara tem que estar debaixo de um... Tem pessoas que não vão se colocar debaixo de um regime. Tem que ter uma autoridade espiritual sobre ele. Então, assim, entra num contexto, né? E o porquê que ele não está em uma igreja, se ele não está ligado em uma igreja. E as igrejas que ele fez parte soube dos bastidores dessa igreja. Que é uma coisa, o povo está lá na igreja, outra coisa é os bastidores do sistema. E os bastidores do sistema são sombrios. Pesados, né? mas nisso aí... O que acontece, tá aí. E hoje a internet expôs, tá? Mas é verdade, pastor, também que existem pessoas que não conseguem ficar sem um sistema. Eles não vão conseguir servir a Deus sem um sistema. Eles não vão conseguir... Foi doutrinado aquilo. Eles não vão conseguir... É que nem a gente tem amigos aí que saem, por exemplo, da Assembleia de Deus e abre igreja. Eu orientei 2 aí que saíram. Eu falei, não leva ninguém. Não leva que você vai se frustrar, vai voltar tudo. A hora que não tiver o círculo de oração, não tiver a mocidade, não tiver o hino da harpa, eles vão te abandonar. Aí teve um que é amigo nosso, falou, não, que me abandonar? Eles estão comigo. Eu falei, tá contigo? Você vai ver. Só foi abrir a igreja, voltou tudo. Tem um amigo seu aí que pintou tudo de preto e ficou no uso e costume. e quer doutrinar. Então, assim, o povo, por exemplo, que nem acontece, né? Muito pastor assembleano revoltado com o sistema, sai e abre a igreja e leva o povo. Ou ele mantém o mesmo padrão, ou ele perde todo mundo. Certo ou errado? Tá certo. Não, obrigado. Não. Então, a gente vê que a pessoa foi doutrinada aqui. Ela se enquadrou debaixo de um sistema que ela não muda. Como a gente tem irmãs que não usam, nunca mais colocaram uma calça. Pode estar 2 graus abaixo de zero aqui em Curitiba, você vai... Tá todo mundo de saia. E se colocar, ela vai sentir um sentimento de culpa terrível, né? Vai sentir que tu foi pro inferno. Tá desviado. Você tá entendendo por quê? Porque ela aprendeu assim, é a mesma... E veja, a gente tá falando de catolicismo, que muitas das vezes só muda a roupagem. Eu nasci católico, vou morrer. Eu nasci assembleiano, vou morrer assembleiano. Nasci batismo, ela abraça mais a denominação do que o reino de Deus. Qual é a questão? Os pastores não ensinam o povo a crescer em Deus. Poucos pastores que ensinam o povo a orar, a jejuar, a meditar, a fazer culto doméstico, a ser o corpo de Cristo, a manifestar Cristo não só dentro de 4 paredes. Poucos pastores estão fazendo discípulo, Fábio. A gente tem um amontoamento de gente. É por isso que nos dias da doença mundial, muitas pessoas se desviaram e não conseguiram mais voltar para a igreja e nem se fortalecer na fé no Senhor. Por quê? Porque eles não aprenderam a viver uma vida cristã dentro de casa. Eles sempre estavam apegados à espiritualidade do momento do culto, mas não conseguia levar a igreja para casa, ou seja, fazer devocionais com a família, ler a Bíblia, orar. O paradigma, eu estou vendo algo que eu em 2005, por aí, eu descobri que nos Estados Unidos eles enviavam ceia pelo correio pro americano assistir o vídeo da ceia e tomar ceia em casa. Eu nunca esqueço que uma vez eu preguei e falei mal disso. Depois, na pandemia, onde o povo tá tomando ceia? Em casa. Pela tela do... Você tá entendendo? Então, assim, o sistema religioso que aprisiona
né, que aprisiona, ele é aquele sistema que domina tudo na pessoa. A pessoa não consegue nem pensar mais. A religião é um controle, então. E é um controle. Há quem diz, eu não sei se o reino de Deus é um controle também. O reino de Deus é um controle também? Claro, você está debaixo de um reino e existem regras. Só que no reino, o que Paulo disse lá em Gálatas? Para a liberdade vos chamou Jesus. Não foi para ser escravo, foi para ser livre. Então, a liberdade é: eu sou filho de Deus, sou herdeiro do reino de Deus, eu sou embaixador do reino de Deus, eu sou ministro do reino de Deus. Isso tudo a Bíblia diz, né? Eu sou peregrino e forasteiro nessa terra, então eu estou representando o reino de Deus na terra. E isso não é dentro de quatro paredes. É na vida. A igreja é para fora, não é para dentro. Chamados para fora, né? Eclesia, né? Ou eclésia. Então, assim, nós nos prendemos. E aí muitos pastores que bateram no Pablo, bate e tem toda a liberdade para isso, que a gente está num país democrático, não é isso que fala? Você pode falar o que quiser. Mas muitos, se você for pegar o crescimento da igreja deles, não bate com o que ele está falando. Você está entendendo? Não cresce. Então, hoje, infelizmente, igrejas tradicionais batizam filhos e crentes, pouca conversão. Vai no batismo. Mas tem que haver um discipulado para o batismo, né, pastor? Ou não precisa de um discipulado? Sim. Fazer a pessoa entender o que é de fato o hoje, nascimento. claro, eu sou totalmente a favor, já fiz muito discipulado. Eu sou a favor disso. É porque as pessoas não estão se discipulando. Por exemplo, aquele povo que se batizou com Pablo, passaram por um discipulado para saber o que é novo nascimento? Aí a gente não sabe também. Não sabe, né? Por exemplo, tem as células, os QG dele lá, né? Não sabe o que foi ensinado, se essas pessoas, né? Porque ele é, vamos supor, o cabeça, que tem um monte de grupo como células, igrejas e celulares, e ele coordena. Provavelmente algumas estavam. Eu já vi alguns ensinos dele que é bizarro, né? Como, por exemplo, ele falando pro Carlinhos Maia. Carlinhos Maia disse que se um dia Deus cobrasse ele para que ele ser salvo, ele tivesse que renunciar, ele faria isso, mas ele não se sentia alguém perdido, que ele era salvo. Aí, olha a doutrina do Pablo Marçal. Ele falou, mas quem disse que você está perdido? Você está salvo, você só não faz parte do reino. Ou seja, ele acredita que há uma separação de você ser salvo apenas em crer em Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, você pode ser salvo a partir do momento que você crê em Jesus. Porém, você não vai fazer parte do reino. Entende? Uma visão. E tem muitos que têm essa visão. Que a pessoa, para fazer parte do reino, é preciso renunciar, lutar contra si mesmo, contra o pecado, ganhar almas. Entendeu? Então, para fazer parte do reino. Agora, para ser salvo, é só você crer. É o ensinamento do Marçal. Aí. É uma heresia pelo fato de a pessoa aceitou Jesus, ela entrou no reino. Não tem outro reino. Ela se tornou filha de Deus e herdeira do reino. Então, assim, isso está totalmente fora do contexto. Agora, dentro da sua fala, eu estou dizendo. E a gente sempre fala isso. Eu, na minha vida, tenho uma igrejinha, a gente chama os pastores chamam aquela igrejola lá, porta de fundo. Muitas das vezes, eu já preguei muito nessas igrejas, no início do meu ministério, né? Viciado em pregar, a pessoa vem pregar aqui. Devia ter 3 pessoas. Tô lá. Sentiu. E aí você vai lá, 5, 10 pessoas dentro da igreja. Dizer que aquilo dali não é igreja é um pecado. Por quê? Porque ali tem pessoas que estão ali ouvindo a palavra e servindo a Jesus. Só que daí passa um bêbado na frente daquela igrejola e aceita Jesus. Talvez ele vai participar de 2, 3 cultos e vai para outro ministério. Aonde foi o ponto de contato dele? Na igrejinha onde as pessoas desfazem, chamam de igrejola. Você está entendendo? Então, o que a gente tem que entender nesse contexto, Pablo Marçal? Se uma pessoa daquelas ali entendeu o evangelho e seguir a palavra e for por um tempo, né, valeu a pena. Ele em si pode até chegar no céu e dizer, mas eu levei uma multidão. Eu expulsei demônio. Apartai-vos de mim que eu não te conheço, porque você pratica iniquidade. Agora a pergunta vai para você. Você acha que o Pablo Marçal pode estar batizando qualquer pessoa que queira ser batizada? Deixe o seu comentário logo aí abaixo, é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Obeto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.